Senhoras e senhores, vamos fazer um bom dia. É com muito prazer que nós damos início, havendo o quórum regimental. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 6ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu cumprimento o nosso querido deputado Tiago Zilli. Peço a ele que venha conosco aqui à mesa principal, por favor, na qualidade de vice-presidente desta comissão. Temos online o deputado Sérgio Mota, o deputado Márcios Machado. Estamos aguardando também o deputado Marquito, que deve estar conosco. E o nosso cumprimento vai para todos aqueles que nos acompanham através dos veículos de comunicação da LESC, através do streaming. E é muito importante a sua participação, sempre que possível, acompanhando as discussões das comissões ou no plenário, depois que os projetos passam pelas comissões. Vamos, então, à pauta, e eu submeto à deliberação dos nossos colegas integrantes da comissão, Vossas Excelências, a ata da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada no último dia 16 de julho de 2024, distribuída previamente aos senhores deputados em seus gabinetes. Eu coloco em discussão a ata desta reunião. Deputada Luciane Carminati também chegando, fortalecendo a presença em nossa reunião. Está em discussão, deputada e demais deputados, a ata da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Não havendo ninguém que deseja discutir, eu coloco em votação. Senhores deputados que concordam, por favor, permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade a ata da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada no dia 16 de julho de 2024. Passamos à ordem do dia, e é com muita honra e com muito prazer que esta comissão conta hoje com a participação de uma convidada muito especial, a ouvidora-geral externa da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que desempenha um papel fundamental nessa importante instituição, especialmente garantindo os direitos fundamentais, especialmente para atendimento aos mais vulneráveis. Esta comissão considera fundamental discutir os mecanismos de ouvidoria e a atuação da Defensoria Pública como instrumento de fortalecimento da cidadania, de participação popular e de proteção dos direitos do consumidor e do contribuinte catarinense. Eu quero, inclusive, fazer um registro que o requerimento desta comissão, autuado sob o número 0146/2024, da autoria desta presidência, foi aprovado pelo colegiado no dia 19 de junho, portanto, há quase 2 meses, ouvido o plenário, da nossa comissão. Coincidentemente, ontem nós tivemos na plenária uma discussão que envolveu diretamente projetos que envolvem a Defensoria. Mas eu quero deixar claro que é apenas uma coincidência a vinda da ouvidora hoje em nossa comissão, o que não é ruim de forma alguma, muito pelo contrário. Mas que não foi esse o motivo da vinda dela. O que nós gostaríamos é que ela nos trouxesse um breve histórico do trabalho, do alcance da Defensoria Pública em nosso Estado, até para nos embasar ainda mais quando tivermos que discutir projetos relacionados a ela. Então, eu agradeço imensamente a vinda da doutora Maria Aparecida Luca Calvila, ouvidora-geral externa da Defensoria Pública de Santa Catarina, e que também nos honra na qualidade de vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas em nosso país. Sinta-se perfeitamente à vontade e nós agradecemos a sua participação conosco em nossa comissão para nos traçar um relato sobre a sua função e, naturalmente, o trabalho desenvolvido até aqui pela Defensoria Pública em Santa Catarina.
Muito obrigada, deputado Mário Mota. Gostaria de cumprimentá-lo e também agradecer esta oportunidade. Como o senhor mesmo falou, nós estamos já há algum tempo em diálogo e esse diálogo ele perpassou também por outros membros desta comissão, que foram a deputada Luciane Carminati, nossa amiga desde Chapecó, parceira de tantas lutas desde Chapecó, bem como o deputado Marquito, a quem eu cumprimento, os demais deputados que se fazem presentes, deputado Sérgio Mota, Márcio Machado e Tiago Zílio. Obrigada pela presença. Para nós é uma honra muito grande estar aqui, poder falar de defensoria, poder falar de ouvidoria. Gostaria também de cumprimentar a sociedade civil que nos assiste virtualmente e dizer que o trabalho desta ouvidoria ele se volta justamente para a população mais vulneráveis e para aqueles que, na sociedade civil, estão desassistidos de um acesso à justiça que a Constituição Federal de 1988 traça como um direito humano fundamental e que nós ainda não temos totalmente efetivado no nosso estado de Santa Catarina. Eu preparei umas lâminas, umas transparências que eu gostaria, por gentileza, o auxílio para que eu possa passar e nós termos mais objetivamente traçado o percurso que a Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública traçou até aqui. Então, agradecer mais uma vez, deputado Mário Mota, a possibilidade de trazer esse diálogo para a Comissão de Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Pode passar, por favor. Então, um breve histórico da Defensoria Pública em Santa Catarina. Em 2005, Santa Catarina era reconhecido como o único estado da federação que não tinha Defensoria Pública instituída na forma como prevista na Constituição Federal. Por meio de uma pesquisa de mestrado na UFSC, nós realizamos um estudo para conhecer os motivos pelos quais nosso Estado não criava a Defensoria Pública. E chegamos à conclusão de que era por falta de vontade política. Em 2006, nós criamos a Caravana da Cidadania, vinculada a uma universidade comunitária do interior do Estado, a qual nós atuávamos como docente e pesquisadora, e por meio de um painel, que foi o painel do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas desta universidade, nós trabalhamos o tema Constituição, Defensoria Pública, Emenda Constitucional número 45 e Cidadania. Nesse painel, nós elaboramos o primeiro manifesto pela implementação da Defensoria Pública em Santa Catarina, porque entendemos de que uma pesquisa científica ela não poderia ir para a prateleira sem que a sociedade soubesse o resultado dela e pudesse participar numa ação de implementação de um direito que vinha sendo sonegado em nosso Estado. Pode passar, por favor? Então, resultado dessa pesquisa foi o livro Acesso à Justiça e Cidadania, uma análise crítica da Defensoria Dativa em Santa Catarina, e criamos também uma logo, que era a Defensoria Pública Direito Sonegado, por meio desse projeto de extensão comunitária jurídica. Pode passar, por favor? Então, entre 2006 e 2012, o movimento pela criação da Defensoria Pública articulou a elaboração e protocolo de um anteprojeto de lei de iniciativa popular que obteve mais de 50 mil assinaturas para a implementação da Defensoria Pública em nosso Estado. E note, esse anteprojeto de lei de iniciativa popular foi histórico porque foi o primeiro projeto implementado, protocolado aqui na Assembleia Legislativa, e ele foi elaborado a muitas mãos. Ele foi elaborado pela sociedade civil catarinense, que disse: nós vamos dizer qual defensoria pública nós queremos. Bom, aí, a partir disso, foram realizadas dezenas de
atos, debates, eventos, abaixo-assinados, visando a sensibilização do governo do Estado e do Parlamento catarinense para a imperiosa necessidade de criação da Defensoria Pública em nosso Estado, a fim de concretizar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, o movimento ele também atuou junto com a ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores Públicos Federais, a Associação, o CONDEG, que é o Conselho Nacional de Gestores da Defensoria Pública, a fim de ingressarem no Supremo Tribunal com ações diretas de inconstitucionalidade para discutir e requerer que o modelo catarinense fosse efetivamente declarado inconstitucional. Essas ações, elas receberam os números 3.892 e 4.270 e foram julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal com o efeito de declarar a inconstitucionalidade do modelo da Defensoria Dativa e determinar a estruturação da Defensoria Pública em Santa Catarina. Então, nisso, as ouvidorias públicas, enquanto fortalecimento da democracia representativa, elas passam também a existir a partir da redemocratização do Brasil, com a promulgação da Constituição de 88, sendo estas ouvidorias responsáveis pelo tratamento de reclamações, solicitações, denúncias, sugestões, elogios quanto à atuação da gestão pública, suas condutas éticas, transparentes, de confiabilidade, autonomia, bem como de imparcialidade e poder de decisão e sigilo. A Constituição de 88, ela pretendeu também, com a criação das ouvidorias, conferir ao povo a titularidade do poder e possibilitar que este seja exercido diretamente por meio da participação popular, criando as condições para que os cidadãos e cidadãs exerçam o controle social e contribuam com os processos decisórios governamentais. A Ouvidoria Geral Externa de Santa Catarina, da Defensoria Pública de Santa Catarina, ela foi criada por meio da resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, número 90, de 4 de maio de 2018, e trata-se de um órgão que cumpre um papel auxiliar da Defensoria Pública do Estado e, dentre outras funções, tem a de fazer esta interlocução com a sociedade civil, com a Assembleia Legislativa, com os movimentos sociais, promovendo canais de comunicação direta a fim de garantir um diálogo que abrace os temas fundamentais com o propósito da defesa intransigente dos direitos, ante a necessidade também de que nós, todos seres humanos, nos percebamos como integrantes de uma natureza viva, sendo necessário que todos nós nos posicionemos diante da construção histórica da sociedade como protagonistas na defesa dos direitos. Pode passar, por favor. E a ouvidoria pública é, portanto, uma instância de promoção e defesa dos direitos, um locus privilegiado de ausculta dos cidadãos quanto à eficácia e à efetividade das políticas e dos serviços públicos. E nós trazemos uma reflexão aqui sobre um papel que também para nós é a espinha dorsal das ouvidorias gerais externas. Por quê? Porque as ouvidorias nas defensorias públicas, elas são justamente ouvidorias gerais externas, porque elas são eleitas pela sociedade civil. São as sociedades civis, os movimentos sociais, são a sociedade civil, os movimentos sociais que votam para eleger a fim de elaborar uma lista tríplice, e, a partir desta lista tríplice, nós somos escolhidos ou escolhidas para um mandato de até 2 anos, a fim de defender e lutar pelos direitos da população. Então, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso é com a sociedade civil que nos elege para representá-los dentro da Defensoria Pública. E aqui a professora Cristina Yolbrich, ela faz uma reflexão.
ouvidorias são instrumentos capazes de prevenir, combater, tratar e enfrentar patologias sociais tais como a apatia, a abulia e a acrasia, que se traduzem, em regra, na descrença da prestação efetiva dos serviços públicos, discriminação, negação a direitos como moradia, saúde, educação e informação. Sua existência nas instituições públicas, apesar de não serem elas dotadas de atribuição deliberativa, podem garantir o fim da apatia, o fim da abulia política e da descrença na prestação adequada e eficiente dos serviços. São instrumentos necessários, principalmente em momentos como o que estamos vivendo agora, em que o mundo está marcado pela polarização, pela crescente desinformação e, consequentemente, pela desconfiança. Bom, em 2021, nós assumimos o primeiro mandato como ouvidora-geral externa, com a participação de 73 entidades da sociedade civil para a organização e indicação da lista tríplice. Em 2022, recentemente, no dia 4/7, nós fomos, mais uma vez, submetidas e submetidos ao aval da sociedade civil e fomos reconduzidos, então, a partir do dia 15 de julho, para um mandato de mais 2 anos à frente da Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública. E note-se que somente é possível uma recondução. Esse processo ele tem que ser ressignificado a cada 2 anos e a recondução pode haver em só um mandato. 2024, então, o processo eleitoral para a escolha, com a inscrição de 53 entidades, e o Conselho Superior define por recondução para o biênio 2024-2026. Nós, no nosso planejamento estratégico, estabelecemos visão, missão e valores desta Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública de Santa Catarina. Concluímos que devemos ser um canal de comunicação humanizado e agente de transformação entre os cidadãos e cidadãs catarinenses e a Defensoria Pública de Santa Catarina, na defesa dos direitos humanos, da justiça social e da cidadania. Como missão, estabelecemos que pretendemos e queremos fortalecer o sistema da democracia participativa no âmbito da Defensoria Pública, fazendo ecoar as vozes dos cidadãos e cidadãs na promoção do acesso à justiça, do exercício da cidadania e na melhoria contínua dos processos e na mudança de atitudes nos contextos políticos, econômicos, sociais, educacionais, ambientais, culturais e dos direitos e deveres. Como valores, elegemos transparência, acesso à informação, exercício da cidadania e participação popular. O acesso à justiça aqui enquanto o pilar fundamental, enquanto o acesso a uma ordem jurídica justa que não garanta apenas o acesso ao judiciário na defesa dos direitos da população vulnerabilizada, mas que atenda também o acesso à educação em direitos, porque a grande maioria da população não conhece os seus direitos, nem onde mesmo reivindicá-los. E aqui nós chegamos no aspecto principal da nossa apresentação, apresentando um mapa de onde está a nossa Defensoria Pública catarinense, como nós estamos e quais os nossos principais desafios, né, enquanto esta Comissão de Direitos do Consumidor, do Contribuinte e de Legislação Participativa, deputado Mário Mota e demais deputados, podem nos auxiliar no enfrentamento das dificuldades pelas quais a população vulnerável de Santa Catarina passa para poder efetivar o acesso à justiça. Nós percebemos aqui que, ao longo de mais de 10 anos de implementação da Defensoria Pública catarinense, a população ainda não tem seu direito plenamente efetivado. Por quê? Das 112 comarcas existentes no estado de Santa Catarina, apenas 26 são atendidas pelos núcleos da Defensoria Pública em nosso estado. Portanto, 86 comarcas de nosso estado ainda não possuem Defensoria Pública efetivamente implementadas.
Isso significa dizer e representar mais de 70% do quantitativo total de defensoria pública que precisa estar nas comarcas do nosso Estado. Então, a gente observa também que, muito embora tenha expirado o prazo constitucional para que houvesse sua instalação em todos os cantos deste território, a população catarinense segue tendo o seu direito sonegado. E o direito de acesso à justiça integral e gratuito é um direito humano fundamental de todos os cidadãos e cidadãs catarinenses. Pode passar, por favor? Portanto, há necessidade urgente de organizar um plano de expansão da Defensoria Pública, tendo em vista que, atualmente, como falamos anteriormente, estamos somente em 26 comarcas das 112 comarcas existentes em nosso Estado. Isso significa dizer que esse déficit de 86 comarcas de defensorias públicas que não estão implantadas fragiliza a atuação desta política pública fundamental ao exercício da dignidade humana aos cidadãos e cidadãs catarinenses. Isso perpassa pela ação que vincula os direitos do consumidor, que vincula a participação popular e a legislação participativa a qual esta comissão deve atuar e deve enfrentar, e trata-se, claro, de uma situação inconstitucional, né, já que está previsto na legislação federal que o número de defensores públicos seja proporcional à demanda e à respectiva população em todas as unidades jurisdicionais. A estimativa, portanto, é que mais de 2,7 milhões de pessoas estejam sem acesso à justiça por meio da atuação da Defensoria Pública em nosso Estado e, em consequência disso, a ausência da instituição em todas as comarcas judiciais. De acordo com o IBGE, Santa Catarina tem 7.610.351 habitantes. Aproximadamente 6 milhões têm o perfil do público-alvo para ser atendido pela Defensoria Pública. Ainda que a instituição tem o segundo maior déficit de atendimento entre as defensorias públicas do Brasil, com a segunda pior taxa do país de número de defensores e defensoras por habitantes, considerado público-alvo, um defensor para 53 mil pessoas. Uma articulação, portanto, é o que nós estamos querendo dialogar com esta comissão e com toda a Assembleia Legislativa de nosso Estado e com a sociedade civil para a criação de um conselho consultivo da Ouvidoria Geral, com a presença e a participação das mesorregiões, das 6 principais mesorregiões do Estado de Santa Catarina, para implementar um projeto de ouvidoria em movimento, de ouvidoria itinerante, para ouvir, por meio da promoção de audiências públicas, as comunidades sobre as demandas de acesso à justiça, para o fortalecimento das ações com os movimentos, com as entidades e organizações da sociedade civil. São Paulo tem um exemplo que, inclusive, está na Constituição Estadual, de que o Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública de São Paulo está previsto constitucionalmente e o Conselho Consultivo tem representação nas 6 mesorregiões do Estado, aqui no nosso caso são 6, lá são mais, com a finalidade de promover conferências regionais a fim de ouvir a população e também poder articular num plano anual a atuação, o plano anual de atuação da Defensoria Pública no Estado. Então, dentre as demandas que nós também entendemos serem fundamentais e importantes para a consolidação de um projeto de expansão da Defensoria Pública em nosso Estado, é também constituirmos o Conselho Consultivo da Ouvidoria, regulamentar esse Conselho Consultivo da Ouvidoria e podermos fazer audiências públicas nas mesorregiões e participar ativamente do processo de construção do Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública.
Então, estimular campanhas para a expansão da Defensoria Pública em Santa Catarina, e uma sugestão é estimular campanhas por mais defensorias em Santa Catarina, aí em conjunto com a instituição, com a Defensoria Pública Geral, com a Associação de Defensores, Defensoras, Servidores, Servidoras, com a ALESC, com os movimentos sociais e demais organizações da sociedade civil, para também não só promover essas ações, mas para conscientizar da importância desta instituição dentro do sistema de justiça, que acolhe os mais vulneráveis, que acolhe os que mais precisam de acesso à justiça. Desta forma, nós concluímos a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez pela possibilidade de estar aqui e iniciar este debate e também demonstrar a importância desta instituição efetivamente implementada no Estado de Santa Catarina em condições de atender a população, não somente no âmbito do atendimento individual, mas no âmbito do atendimento coletivo. Hoje, a Defensoria Pública ela tem 6 núcleos especializados de tutela coletiva. Dentre estes núcleos especializados, todos vinculados à atuação no âmbito dos direitos humanos, o Núcleo de Defesa dos Direitos do Consumidor, que já nos aproximou, né, deputado Mário Mota, em ações que são importantíssimas no âmbito, que ocorreram no âmbito da Grande Florianópolis e que nos possibilitaram um diálogo maduro, um diálogo consciente do papel de cada um de nós no âmbito da construção social desse Estado tão querido por nós, que é o Estado de Santa Catarina. Então, aqui ficam as sugestões para que este seja o início de um diálogo e que seja o início de um diálogo profícuo entre a Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública de Santa Catarina, juntamente com a Defensoria de Santa Catarina, para que possamos avançar no âmbito da importante implementação desta instituição em todas as comarcas no Estado de Santa Catarina. Mas, para isso, nós não vamos fazer esse trabalho sozinhos. Nós precisamos ouvir a sociedade civil. E ouvir a sociedade civil é estar em todos os cantos das principais mesorregiões desse Estado para vermos quais são os apelos, quais são as principais necessidades no campo da efetivação dos direitos desta população. Muito obrigada e fico à disposição. Doutora Maria Aparecida Luca Calvila, ouvidora-geral externa da Defensoria Pública de Santa Catarina, vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, o CNODP, que nos traz essa brilhante explanação que começou com a própria história de como a Defensoria Pública foi conquistada aqui. E ainda é uma meia conquista, na verdade, porque temos pelo menos 86 comarcas que carecem da presença oficial da Defensoria. Eu vou fazer 2 indagações e depois deixo à disposição a participação dos nossos deputados. Primeiro, o ouvidor ou a ouvidora precisam ser membros da Defensoria, efetivamente? Já posso responder? Isso, por favor. Essa é uma pergunta muito importante, deputado. Não. A ouvidora ou ouvidor são ativistas sociais, são pessoas que integram os movimentos sociais, que atuam no âmbito da participação popular na sociedade civil organizada ou não organizada do Estado de Santa Catarina. A senhora não integra a ouvidoria, a Defensoria? Não, e são indicados por movimentos sociais. Eu, por exemplo, fui indicada por um movimento social, por uma organização social aqui, mais de uma, mas fui, no primeiro mandato, por uma organização social aqui de Santa Catarina, que reconhece o nosso trabalho junto à sociedade civil e nos indica. Depois, nós somos votados por essas entidades, instituições, movimentos que se inscrevem. Esse é um aspecto muito importante, porque eu não tenho nenhum vínculo institucional com a Defensoria Pública, a não ser a paixão, né, por essa instituição, pelo trabalho que ela desenvolve, mas o meu compromisso é com a sociedade civil, com o povo
que me elege. E esse processo é reconhecido e auferido pela Defensoria? Isso. Ok. A partir da lista tríplice, a lista tríplice vai para o Conselho Superior e o Conselho Superior, então, da lista tríplice, indica quem será nomeado para o exercício. Sujeito a uma reeleição. A uma recondução apenas. A uma recondução, digamos. Segunda pergunta que me ficou. Onde ainda a Defensoria não está presente nessas 86 comarcas, continua o trabalho da Defensoria da Ativa? Isso, continua o trabalho da Defensoria da Ativa, e isso, de certa forma, acarreta, não desvalorizando absolutamente o trabalho dos advogados dativos, mas acarreta numa falta de efetividade do comando constitucional brasileiro e da própria legislação que organiza a Defensoria Pública no nosso Estado. Eu gostaria de fazer apenas uma ressalva, porque senão meus colegas vão me chamar a atenção. Atualmente, eu estou presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. Assumi essa função no dia 22 de julho último, e aí temos um trabalho ainda maior, né, e mais amplo no âmbito nacional, a fim de promover também a importância da organização das ouvidorias em todos os estados. Atualmente, existem 10 estados que não têm ouvidorias externas também implementadas. A senhora era vice e agora assumiu a presidência. Isso. Okay. Isso aí. Então, me perdoe as duas vezes que eu citei como vice-presidente. É a atual presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias e Defensorias Públicas. Eu tenho mais indagações, mas vou deixar à disposição. Deputada Luciane Carminati, gostaria de fazer algumas colocações. Fique à vontade, por favor. Bom dia, presidente, deputado Tiago, deputado Sérgio Mota, que está aqui conosco também virtualmente, e, em especial, a nossa doutora, Maria Lúcia Calvila, a nossa ouvidora, reeleita com toda a legitimidade para conduzir o trabalho da ouvidoria. Talvez poucos saibam, mas eu fui aluna do direito quando, em Chapecó, iniciou esse movimento. Então, a professora Calvila estava à frente deste movimento, e eu ainda era acadêmica do direito quando escutava, mas o que é isso? Esse abaixo-assinado, para quê? Quando eu entendi qual era a importância da defensoria, me envolvi muito como estudante da UNO Chapecó. E aí, depois, eu fui eleita deputada, e o que eu percebo hoje é que foi um processo muito difícil de conquista da defensoria, e ele tem sido, nobres colegas deputados, um processo ainda mais difícil de manutenção e consolidação da defensoria. Cada vez que adentram aqui a esta casa projetos de lei da defensoria, nós temos inúmeros questionamentos. Mas o salário do defensor, quanto vai interferir no montante da receita do Estado? Eu estou falando aqui de um órgão, como poucos, talvez, que olham para os mais vulneráveis, que são 60% da população. E aos mais pobres, a gente deveria colocar todas as estruturas necessárias, porque é para isso que existe Estado. Não é para quem já tem tudo. Para quem já tem tudo, o Estado ele tem, talvez, pouco alcance. Mas quem não tem direito ao teto, medicamento, direito à creche, direito, inclusive, de ter um defensor quando você está num processo de litígio, ou um conflito de vizinhança, conflito familiar, que são enormes, violência doméstica, nem se fala, a defensoria está lá atuando. Então, é para quem mais precisa. E esta casa precisa fazer essa reflexão. Por que é tão doloroso, tão difícil nós olharmos para a defensoria e enxergarmos as pessoas que nela são atendidas? A gente poderia dizer que a defensoria da Ativa dá conta. Eu quero trazer um exemplo aqui, bem concreto. Só um exemplo.
Eu quero pedir aos colegas deputados, com todo o respeito, que têm dúvidas sobre a atuação da Defensoria, que vão mais para onde ela está atuando, que conheçam de perto, nas 26 comarcas, o trabalho que está sendo feito. E as reclamações que tem em relação à Defensoria é pela falta de defensor de servidores e pela falta da própria ou pela ausência do próprio núcleo da Defensoria nos 86 municípios, comarcas que ainda não tem. Estas são as reclamações. Eu acompanho alguns municípios, como Chapecó, quando as pessoas vêm no meu escritório me procurar e eu falo, tem que procurar a Defensoria, esse é um caso de acesso à justiça. Você já foi na Defensoria, mas a deputada tem uma fila enorme. Por que tem fila enorme? Porque tem pouca gente atuando. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer, além do histórico. Segundo, dando um exemplo bem concreto, a CIDA agora está acompanhando essa situação também. Recentemente, no ano passado, nós recebemos uma demanda muito dura, difícil, que eu acho que chega para os deputados, com relação à habitação de interesse social no município de Jaraguá do Sul. O que estava acontecendo? Programas do Minha Casa Minha Vida, condomínios com 1.000, 2.000, 3.000 moradores que já foram beneficiados por este imóvel. Aí uma administradora assume o condomínio e esses moradores que hoje pagavam uma taxa do imóvel, do Minha Casa Minha Vida, de R$30, R$40, eles não conseguem pagar uma taxa de condomínio de R$200, R$300, R$400. Quem conhece essa população sabe que, às vezes, dá para sobrar os R$30. Não sobra R$200 para pagar esse condomínio. O que foi acontecendo? Foi virando uma bola de neve e ações de leilão, né, do imóvel da pessoa. E nós tivemos inúmeros casos de moradores que perderam o imóvel do Minha Casa Minha Vida. Aliás, são duas ações possíveis de um único lar, no caso, colocados em leilão. Exato. Pagamento de pensão alimentícia e pagamento de condomínio. Exato. Nesse caso, absurdo. Absurdo. Então, você veja bem, quando chegou para nós isso, chegou inclusive pela minha jornalista à época, o que aconteceu? Nos causou uma indignação, porque, olha, a gente acompanha nesse país, não são todos os governos que atuam em programas habitacionais para baixa renda. Quando foi criado Minha Casa Minha Vida, foi um avanço enorme, né? Que bom que a gente conquista o direito de ter o teto, mas perde logo em seguida. E perde para uma empresa. É uma coisa absurda isso. O que aconteceu? Nós chamamos a Defensoria Pública. O doutor Marcelo, aqui de Florianópolis, foi até Jaraguá do Sul, reuniu todos os mutuários e o drama veio. E aí começou ações onde o doutor Marcelo brilhantemente conduziu, junto com os moradores, inúmeras ações de negociação disso. E ganhou algumas decisões no Poder Judiciário, e isso se remeteu para uma outra ação em Joinville, que só num condomínio, 3.000 moradores. E agora a gente está discutindo, graças a essa atuação da Defensoria, nós estamos discutindo no âmbito nacional, com os ministérios, uma legislação que cria um fundo, inclusive, que dê o suporte de custeio dos condomínios, que, além de você ter o imóvel, esse fundo possa ter um aporte de recursos para financiar. E também que haja previsão legal para impedir que essas empresas retirem esse direito sagrado assegurado. Então, eu estou trazendo apenas um exemplo aqui. Veja bem, então não tem Defensoria Pública. Defensoria da Ativa faz uma ação dessa? Não faz. Porque a Defensoria da Ativa ela é chamada quando você tem uma ação judicial e aí o juiz determina que um advogado acompanhe o caso. É assim. Não é importante? Claro que é, porque você também tem que ter o direito à defesa. Então, isso já é uma prerrogativa legal, o direito de ter um advogado que acompanhe nas ações. Mas veja a importância da Defensoria
Então, é por isso que eu brigo tanto aqui nesta casa pela Defensoria. Bom, a gente quer discutir que os servidores estão ganhando mal, e estão ganhando mal. Tá aqui, eu vi o João chegando, né? O João está aqui. Nós conversamos muito sobre isso, né, João? Os analistas técnicos estão ganhando muito mal. E nós precisamos ampliar os defensores e estruturar as carreiras. Agora, nós não podemos abrir mão de um direito constitucional. E em nome do quê? Abrir mão desse direito. Então, eu quero reforçar esse entendimento aqui. E aqui a gente poderia falar de inúmeras mulheres que conquistam o direito à creche quando vão na Defensoria, da violência doméstica, porque tem um núcleo também de atuação nesse campo. Enfim, eu quero destacar aqui os passos que a Defensoria está dando. Primeiro foi a conquista desse instrumento. Agora nós estamos numa outra grande conquista, que é sair dos 26. Eu quero que esses 86 tenham direito também assegurado, porque as populações pobres não estão concentradas nos 26, elas estão espalhadas por todo o Estado. Então, nós precisamos assegurar também isso. E que a gente consiga, Cida, através da ouvidoria, aperfeiçoar cada vez mais a participação popular. Eu não sei quantas conferências, audiências a gente vai fazer, mas, enquanto mandato, eu quero me disponibilizar para acompanhar mais o trabalho da Defensoria. Acho que isso está batendo na porta. Nós precisamos fazer isso como colegas deputados aqui, talvez cada um em sua região, né? Acompanhar mais, conhecer melhor, ouvir as demandas, para que a gente possa fazer essa força coletiva de fortalecer a Defensoria. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Luciane Carminati. A comissão, inclusive, está inteiramente à disposição para essas provocações, como o fez, convidando a doutora Maria Aparecida Luca Calvila para vir até nós. Eu queria convidar o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, João Joffili Coutinho, a sentar conosco aqui. Peço até desculpas, mas provavelmente você chegou no decorrer da reunião. Por esse motivo, nós não havíamos destacado ainda. Vou fazer mais uma pergunta e abrir daí para o deputado Tiago Zilli. Qual seria o número necessário, doutora Maria Aparecida, de... Prazer, João. Muito obrigado. Qual seria o número necessário de defensores públicos para o atendimento às 86 que faltam? Aproximadamente. Acho que a chegada do defensor João à mesa vai me auxiliar. Existe já um estudo, né? Eu não tenho esse dado aqui especificamente, mas o João tem, e ele pode nos auxiliar com essa resposta. Então, já cumprimentando, fique à vontade. Pode puxar o microfone, por favor, para você. Pode puxar a base, inclusive. Tá joia. Bom, muito bom recebê-lo aqui também, João. Inicialmente, bom dia. Peço desculpas pelo atraso, tive um imprevisto. Imagina. Mas cumprimentar aqui o deputado Mário Mota, o deputado Tiago Zilli, a deputada Carminati, nossa ouvidora Maria Aparecida. É uma grande satisfação estar sentado aqui para falar um pouco sobre a Defensoria. Essa casa que sempre apoiou e foi fundamental para o crescimento da instituição aqui no Estado. Me perdoe, João, deixa eu só fazer um detalhe. Nós temos mais 10 minutos de comissão em função do plenário que começa às 10. Então, fique à vontade, mas... Perfeito. Lamento. Vou ser breve. E voltaremos ao tema, sem dúvida. Até indo direto na pergunta, aqui em Santa Catarina, há um estudo do IPEA, mas é um estudo já um pouco mais antigo, que faz uma previsão de cerca de 500 e, se eu não me engano, 514 defensores públicos seria suficiente para atender todas as comarcas de Santa Catarina. Contando as que já temos, não, o que temos hoje? Hoje a gente tem 145 vagas. 145 vagas. E aí o que é importante destacar, apesar da gente ter 145 vagas, hoje a gente só tem na atividade 129 defensores públicos atuando. Hoje a gente tem um problema aqui Preenchemos os 145? Não, a gente não consegue preencher. E perdemos esses? E perdemos esses para outros estados. Os colegas, porque as pessoas que estão estudando para a instituição entram, mas passam em outros concursos em estados próximos, como Paraná, Rio Grande do Sul, ou até estados mais distantes, que têm uma remuneração hoje muito maior do que tem aqui de Santa Catarina. Hoje, o subsídio, infelizmente, o subsídio do defensor público em Santa Catarina é o pior de todas as defensorias do país.
Então, como é um concurso concorrido que as pessoas se dedicam para essa atividade, acabam passando na Defensoria de Santa Catarina e em outras defensorias públicas também do país. E acabam optando ir para outra. Então, recentemente, a gente perdeu 3 ou 4 colegas para o Paraná, uma para Paraíba, 5 para São Paulo, e aí, assim, a gente não consegue preencher todos os cargos. Pedem exoneração em Santa Catarina? Pedem exoneração. Se efetivam em outros estados? Em outros estados, exatamente. Exato. Então, esse é um dado que a gente precisa, de alguma forma, resolver, porque acaba que a desvalorização da defensoria faz com que a defensoria pública vá encolhendo, porque a gente não tem interessados em continuar aqui por uma questão de mercado, porque acabam optando, e a gente não digo aqui que a gente está perdendo colegas para outras instituições, como a magistratura ou o Ministério Público. A gente está perdendo para outras defensorias de outros estados que têm uma remuneração mais interessante. Ok. Mas a questão aqui interessante de você colocar é que a instituição, como é uma instituição pensada na atuação para essa população insuficiente, mais carente, ela não precisa de um número exorbitante de profissionais para atender toda a população de Santa Catarina. E é nisso que faz o estudo do IPEA. Chega-se à conclusão de cerca ali de 514, acredito que hoje, pelo aumento da população e também, infelizmente, pela situação toda, principalmente pós-pandemia, do empobrecimento da população, hoje a gente pode ser que a gente precise de um pouco mais, mas esse número já seria suficiente para a gente atender toda a população de Santa Catarina. Ok. Bom, vamos lá. Deputado Thiago Gili. Bom, cumprimentar a todos que estão acompanhando, cumprimentar nosso presidente, Mário Mota, parabenizar por esse momento. Acho que foi oportuno, acho que está valorizando a comissão e também esclarecendo muito as dúvidas que surgiram, né? Acho que o tema veio na hora certa. Cumprimentar a Maria Aparecida, Luca, Calvilli, obrigado pelas explanações, defensor João, nossa deputada Luciane Carminati. Rapidamente só dizer, já que Vossa Excelência tocou no tema de ontem, que discutimos sobre a Defensoria Pública, na hora que houve a discussão, eu cheguei lá para o presidente e ele disse, presidente, não poderíamos ter uma explanação do trabalho da Defensoria Pública? Eu me coloco no lugar que eu não estava preparado para votar. E aí ficou a discussão, não é só a questão salarial, só o aumento que ia ter de R$9 mil de aumento, que 3 dias de folga. Eu acho que faltou alguma coisa. Nossa, João, porque eu vou dizer, a Maria Aparecida colocou os números, a deputada Luciana Carminato colocou os números. Eu acho que talvez que faltou isso no projeto de lei. Vai só por questão né, porque o trabalho que vocês fazem, né, de 112 comarcas, apenas 26 que têm as defensorias públicas, um defensor público para cada 53 mil habitantes. Né? Eu acho que tínhamos que mostrar o trabalho, né, que foi feito, mostrar um resumo de quantos atendimentos, quantas pessoas procuraram, os casos que tem, as filas que tem. Talvez faltou aquilo ali, porque ficou um debate simplesmente para a questão salarial e de regalias, que temos que ver também que a sociedade está cobrando da gente, né? E só para dar um caso que é diferente, mas vamos dizer, quando eu era prefeito do município, aí vem as determinações, cumpra-se. Tu tem que cumprir, colocar uma casa-lar. Precisava, qual é o local, como é que tu vai discutir? Né? Aí, no início, eu contestei a promotoria lá, né, que eu disse assim, olha, nós não podemos fazer Não, tem que colocar, as normas estão aqui. Resumindo, começamos com 22 crianças, né? No final, nós tínhamos 3 crianças na casa, 16 funcionários para cuidar de 3 crianças, R$60 mil o custo da casa. Então, a sociedade já não aceita mais simplesmente aumentar o salário pelo trabalho que é feito ou não, né? Esse é um exemplo, né? Outros exemplos também, né, que a gente tem, mas se viu a importância do trabalho da Defensoria Pública, né? E só como sugestão, essa explanação e talvez trazer os números que sejam feitos para a gente poder também defender. Mas parabéns pelo trabalho, doutor João. E a doutora Maria também. Muito obrigado. E Vossa Excelência hoje acho que acertou o tema e engrandeceu do dia certo. Obrigado. Sem misturar a religião, diz que Deus não joga, mas fiscaliza. Deputado Sérgio Mota, gostaria de fazer alguma observação, meu querido colega? Fique à vontade. Parabenizar a Vossa Excelência e trazer esse tema muito importante. Vamos ter aí votações que vão envolver a Defensoria Pública. Eu quero, né, cumprimentar aí a doutora Maria, também o doutor que está, que explanou muito bem.
E quero dizer que o nosso gabinete aqui, o gabinete da onde eu estou aqui nesse momento falando, o gabinete 28, ele tem usado muito a defensoria para ajudar a população catarinense. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho da Defensoria Pública, cumprimentar também aí a nossa deputada guerreira, né, Luciana Carminati, e dizer que a Defensoria Pública pode contar conosco, porque eu sempre que precisei contar com a Defensoria para ajudar, né, os menos favorecidos, a Defensoria sempre esteve de pronto para nos ajudar. Inclusive, eu recebi aqui um defensor público falando que o nosso gabinete era um dos que mais tem usado aqui na Leste a Defensoria Pública para ajudar os catarinenses. Então, parabéns, presidente Mário Mota, por trazer esse assunto tão importante, assunto esse que beneficia os menos favorecidos, né, aqueles que, como o Carminati falou, a nossa ilustre deputada, menos favorecidos, aqueles que não têm condições, muitas das vezes, de acessar a justiça, né? E, através da Defensoria, pode ser julgado, pode ser, enfim. Então, parabéns, mais uma vez, presidente, parabéns à doutora, e o Gabinete 28 está sempre aqui à disposição, e a Defensoria Pública pode contar conosco aqui, porque o trabalho que eles têm feito, de fato, de verdade, é louvável e tem que ser honrado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, deputado Sérgio Mota. Nós estamos por 2 minutos. Eu vou pedir aos nossos 2 convidados que se despeçam, se possível, em 1 minuto cada um. Começo com o doutor João, por favor. Muito obrigado por ter vindo aqui e voltaremos ao tema, certamente, com a sua presença. Bom, mais uma vez agradecendo o espaço aqui para poder a gente falar de Defensoria Pública, sem sombra de dúvida, muito importante. A Assembleia, como eu disse, a Assembleia Legislativa é fundamental nesse crescimento e fortalecimento da instituição. Esperamos, com certeza, uma nova oportunidade para poder explanar melhor sobre o trabalho. Reforçar que esses projetos que estão na casa hoje são fundamentais para a instituição, para o fortalecimento dela, para o crescimento, para que ela possa continuar fazendo melhor atendimento à população. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, e esperamos continuar levando cidadania à população catarinense mais vulnerável. Doutora Maria Aparecida Luca Calvila, ouvidora-geral externa da Defensoria Pública e presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. Muito obrigado por sua vinda. Nós que agradecemos, deputado Mário e todos os deputados e a deputada integrantes desta importante comissão. Nós queremos, sim, manter esse diálogo cada vez mais próximo. Entendemos que um diagnóstico do Estado de Santa Catarina no âmbito do acesso à justiça é fundamental para nós efetivamente conhecermos qual é o déficit de defensores, defensoras, servidores e servidoras que a Defensoria Pública precisa, e precisamos construir isso participativamente, coletivamente. A exemplo desse diálogo que fizemos hoje, termos outros momentos em que possamos estar debatendo a importância da Defensoria Pública, trazendo os dados, trazendo as informações que são necessárias para que não só haja o fortalecimento da instituição, mas o cumprimento e a efetividade da demanda constitucional, que é uma defensoria pública em todas as comarcas do Estado de Santa Catarina. Faltam 86 ainda. Em 10 anos, eu costumo dizer que nós criamos 26. Nós não podemos levar 40 anos para cumprir todo o quadro de defensores, defensoras, servidores e servidoras em nosso Estado. Nós precisamos ter um projeto de expansão, e esse diálogo nasce, a partir de hoje, com o aval desta importante comissão. E muito obrigada ao senhor por estar nos acompanhando nas trajetórias da Defensoria Pública e da Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública enquanto comissão. Muito obrigada. Nós é quem agradecemos, doutora Maria Aparecida, doutor João, aos demais integrantes, companheiro Márcio Machado, que passou conosco aqui no início da nossa reunião, deputado Sérgio Mota, deputado Tiago Zilli, deputada Luciana Carminati. Muito obrigado pela presença de todos vocês, aos que acompanharam personalmente este encontro aqui no plenarinho, muito obrigado, e a todos vocês que nos acompanharam por esse Estado de Santa Catarina e pelo streaming da TV AL e da Assembleia Legislativa em todo o mundo. Voltaremos ao assunto. Não havendo mais assuntos a tratar neste momento,
a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa encerra a sua reunião do dia de hoje. Obrigado e vamos com Deus. Um abraço.